Como é que vocês enxergam o papel do Neymar para essa Copa de 2022? Ele já chegou a dizer em declarações que talvez essa seja a última dele, isso a gente só vai confirmar com o tempo, se vai ser mesmo de fato, mas como é que vocês veem o papel do Neymar fora de campo, com todo esse contexto que a gente acabou de dar, e dentro de campo ele faz um excelente início de temporada, são 26 participações em gols, 15 gols e 11 assistências em 19 jogos pelo PSG, claro, relativizando o peso e a qualidade dos adversários do campeonato francês. Queria te ouvir, Mili, primeiro sobre o papel do Neymar nessa Copa. Eu vou começar dizendo o que eu senti vendo o Neymar jogar pela primeira vez. Ele tinha 14 anos, era uma Copa São Paulo de futebol júnior, ali no Campinho do Nacional, em São Paulo. Eu chorei vendo o que ele fez naquele dia em campo. O Ganso também estava lá. Eu vi que ali tinha alguém que era colocava o futebol num lugar de mais significado. Ele não fez nada de especial, nem lembro se ele marcou gol, acho que não. O jeito que ele tocava na bola, o jeito que ele deixava alguém na cara do gol, com 14 anos. Eu saí de lá muito emocionada, muito comovida. E aí, o Neymar cresceu, talvez nem tanto, né? Como eu definiria o Neymar hoje? Tecnicamente, dentro de campo, um gigante. Moralmente, fora de campo, minúsculo. Com isso que a gente vai ter que lidar. Não é fácil para a gente aqui lidar com essa dicotomia, com essa contradição. Eu sei que todo mundo aqui é cheio de contradições, né? A gente gosta das pessoas a despeito, às vezes, do que elas representam ou de como elas encaram a vida. Mas eu acho que o fato do Neymar ainda ter o Júnior atrás da camiseta me diz muita coisa. O que ele está dizendo é assim: o Neymar é um nome que não precisaria do Júnior, né? Neymar. Quando ele põe o Júnior, ele diz que ele não é o único Neymar. Existe um Neymar que antecedeu ele. E é a esse outro Neymar que ele bate cabeça. E isso é complicado, porque me parece que o Neymar ainda não entendeu quem ele é enquanto ser humano, enquanto homem mesmo. Enquanto responsável por mobilizar afetos que são de enorme grandeza. Na hora que ele apoia um candidato fascista de extrema-direita, ele está dizendo muitas coisas a respeito dele e dos valores dele. Não me interessa se ele apoiou porque ele precisa de favores, não me interessa se ele apoiou porque ele compactua com os valores. Não dá, não dá, não dá. Ele vai entrar para a história pousando ao lado de um candidato de extrema-direita que vai ser julgado por crimes contra a humanidade. Ele é o nosso camisa 10. Ele é o craque. Como é que a gente. Eu realmente não tenho essa resposta, tá, gente? Como é que a gente resolve esse conflito de emoções dentro da gente? Eu não sei. Eu não sei. Ele é o cara que, quando entrou em campo, me fez chorar de emoção. De emoção. Eu torci. Quando o Santos foi campeão da Libertadores, eu também chorei. E sou tudo menos santista. Ele mexe com a gente nesse nível de tão gigantesco que ele é com uma bola nos pés. Mas fora, moralmente, eticamente, politicamente, ele é minúsculo, minúsculo. Pode mudar? Pode, mas talvez ele precise perder o Júnior da camisa para mudar. E aí, Juca, como é que você vê esse papel do Neymar dentro e fora de campo para essa Copa do Mundo? Ele é artilheiro da seleção nesse período do Tite, desse ciclo de Copa do Mundo, com 18 gols marcados, está à frente do Richarlison, que tem 17. Então, Marcelo, de novo, vai ser bom isso aqui hoje, porque eu vou subscrever. Acho que tudo que a Mili falava, eu não preciso falar mais nada. Mas deixa eu dizer, deixa eu fazer aqui para não repetir a Mili, mas de alguma maneira repetindo, porque é inescapável. O Neymar padece, primeiro, da síndrome de Peter Pan. Né? Ele não cresceu. E essa coisa do Júnior é a marca registrada. Não cresceu. Ele é um cara castrado por um pai frustrado que quis se realizar por intermédio dele. E o impediu de ser um cidadão. Né? Quer dizer, quando ele faz o apoio ao sociopata e diz que é em nome dos valores de família, eu pergunto de que família? A que família ele se refere? A família das meninas venezuelanas que fizeram com que pintasse um clima no sexagenário? Essa família? Quer dizer, então, é rigorosamente uma coisa que não tem materialidade. Isso não é argumento, né? Para ninguém. Ele é um fora de série, sem dúvida.
Ele teve um azar terrível na Copa de 14 no Brasil, ao levar aquela entrada que quase, né, o deixou tetraplégico, sim. Mas depois, em 18, ele foi aquela coisa que virou meme pelo mundo afora. E hoje ele tem mais da metade do país antipatizando com ele, exatamente pelas escolhas que ele fez fora de campo. E aí tem aquela questão delicada, né? A gente quer que os atletas, que os esportistas tomem posição, e quando eles tomam posição, claro, eu tenho o direito de criticar a posição, mas no caso dele, os argumentos são tão pueris, tão infantis, que realmente não tem como não criticar, porque é mais ou menos que se ele dissesse: não, eu vou votar no Lula porque eu gosto da barba do Lula, eu ia criticá-lo da mesma maneira, né? Porque, embora ele, a meu ver, acertasse no candidato, acertaria por motivos infantis. Então ele vai ter que fazer muito gol, né? Ele vai ter que ser protagonista, né? Ele vai ter que fazer o papel que o Romário fez, que também, né, é um eleitor desqualificado. Vai ter que fazer o papel que o Mané Garrincha fez em 62. E aí que eu penso o seguinte: essa seleção ela tem uma barreira que só chamando a Galocura ou a Gaviões para tirar da frente, a Polícia Rodoviária Federal não vai conseguir tirar, que é de não ser uma seleção simpática ao torcedor. Até porque a gente tem poucos vínculos com ela. Talvez quebre isso um pouco não bastante, o Vinícius Júnior, né? Quebra, o Rafinha, o Richarlison, mas quando eu penso, e tem muito a ver com a nossa dor pela perda de 82, que a gente olhava para aquele time, nossa, tinha o Doutor Magro, tinha o Paulo Roberto Falcão, tinha o Leandro, tinha o Chulapa, com todas as suas loucuras, né? Era uma seleção querida, era uma seleção que se queria levar para casa, que se queria ser amigo daquelas pessoas, né? E essa não tem. E esse é um desafio para essa seleção, que pode ir longe na Copa, não tenho dúvida nenhuma disso, né? E torcerei por isso, quero deixar bem claro, visto verde e amarelo na boa. Verde e amarelo me pertence, não pertence à extrema-direita, nunca pertenceu, nem em 70. Então, eu acho que o desafio do Neymar é esse, é de novo cair no gosto da maioria da população brasileira. E isso será tão difícil para ele que você veja, por exemplo, quem é que está fazendo comerciais na TV brasileira. Tem mais do Vini Júnior do que dele. Por quê? Porque ele virou um problema. Casão, como é que você vê o papel do Neymar para essa Copa do Mundo, dentro e fora de campo? Ele que tem esse bom início de temporada pelo PSG, é o artilheiro desse ciclo na seleção, mas tem esse pacote todo que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Primeiro ele tem que decidir se ele vai ser jogador da seleção brasileira ou se vai ser celebridade. Ele tem que decidir. Se ele decidir ser jogador de futebol, já é um grande passo. Se ele decidir ser o jogador da seleção brasileira, é um grande passo. Agora, se ele decidir ficar pintando o cabelo, se jogar no chão para chamar atenção, pular toda hora que alguém encosta nele, como ele fez em 18, aí não vai levar, não vai dar em nada. Eu acho o seguinte, o Neymar, vou repetir algumas coisas que a Miri e o Juca falou, porque eu concordo plenamente. Neymar é infantil, ele tem a síndrome do Peter Pan, não assume responsabilidade alguma, não toma posição alguma, a não ser que seja, quando é de iniciativa própria, são opiniões fúteis. Quando é pressionado para ter opinião, são opiniões como essa de apoiar um candidato, talvez o pior presidente, talvez não, o pior presidente da história política brasileira. Um cara que vai ser, com certeza, julgado por diversos crimes que cometeu durante esses 4 anos. Ele foi ali, é claro que ele pensa, é claro que ele apoia, mas ele foi empurrado para aqueles vídeos lá, isso para mim ficou claro. Porque quando ele gravou o primeiro vídeo, ele não gravou apoiando, ele gravou agradecendo
a presença do Jair Bolsonaro e da mulher dele, né, da princesa, lá no instituto dele. Foi agradecendo, não foi apoiando. Já no segundo vídeo, ele já teve que dançar funk, fazer 22 e tudo mais. Ali eu acho que foi uma pressão. Ô, meu, é o seguinte, eu preciso de apoio. Então, pode gravar um vídeo aí mais declarado. Isso através do Neymar pai, né? Neymar pai. Tem esse Júnior que eu concordo com vocês que atrapalha muito, mas aí eu vou em cima da fase que você falou do Neymar e da artilharia dele em seleção brasileira. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Ele, no Campeonato Francês, ele fez isso todos os anos, gente. O Campeonato Francês, o PSG, ganharia só com o Messi ou o Mbappé, só com o Messi e o Neymar, ou só com o Neymar e o Mbappé. Na Liga dos Campeões, na primeira fase da Liga dos Campeões, ele jogou 5 jogos, fez 2 gols, em 2 jogos com o Maccabi Haifa. Ele não fez contra a Juventus, ele não fez contra o Benfica. Na Copa do Mundo, você precisa de gol de peso. E o Neymar não faz gol de peso há anos, gente. Presta atenção. A artilharia dele na Copa da Seleção Brasileira no período Tite é contra a Venezuela, contra a Colômbia, contra o Equador, contra a Chile, contra o Peru, contra a Argentina e o Uruguai, que são os 2 jogos mais difíceis, mas é essa artilharia. Quando o Brasil foi disputar a final da Copa América, aquela absurda Copa América aqui no Brasil, no Maracanã, nós perdemos de 1-0 e ele não pegou na bola e não fez a diferença nenhuma. Entendeu? Então, aqui a gente começa sei lá, tem uma coisa que quer fazer dele aquilo que ele não foi, aquilo que ele não chegou. Eu nem sei se ele vai chegar a ser, tá? Porque ele já está caminhando para a parte final da carreira, né? Então, aqui a gente força muito a barra, cara, muito a barra. Ele não faz gol de peso há anos. Nós vamos querer que ele faça gol de peso na Copa do Mundo. Eu acredito que ele possa jogar bem a Copa do Mundo. Eu acredito que a seleção possa ganhar a Copa do Mundo. Mas não é em cima da fase que ele está atravessando. Porque isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Ele está fazendo gols no Campeonato Francês como ele sempre fez. E na Liga dos Campeões, ele fez contra o Maccabi Haifa depois de um bom tempo sem fazer. Na última Champions, ele não fez nenhum. E como que a gente fala que ele decide jogo? Como que a gente fala que ele faz gol importante? Ele não faz gol importante há anos. Vai ter que fazer na Copa do Mundo. E eu acho, Juca, que ele não precisa fazer um montão. Ele precisa fazer gol de peso na Copa do Mundo. Vai para as oitavas, faz o gol da vitória, semifinal, quartas de final, se chegar numa final, dá um passe, decide o jogo. Decidir o jogo. O Gabriel do Flamengo, nos últimos anos, foi mais decisivo e fez gols com mais peso do que o Neymar. O Gabriel deu 2 Libertadores para o Flamengo, ele decidindo o jogo. 2 contra o River e 1 contra o Atlético Paranaense. Então, assim, eu vou com muita calma. Eu vou com o pé atrás. Porque ali eu acho que tem a questão da antipatia. A antipatia da seleção é através do Neymar. Tem que ser claro isso. O Neymar é antipático. Então ele está na seleção, a seleção é antipática. Ele está no PSG, o PSG é antipático. Ele é um jogador mais antipático do momento no mundo, já faz algum tempo. E ninguém torce para ele, a não ser a torcida do PSG, quando ele joga bem. Porque quando a coisa começa a ficar ruim, ele é vaiado. Vaiado lá em Paris também, quando joga mal. Então eu não tenho muita expectativa nesse momento. Eu tenho a expectativa da Copa. Eu não analiso fase de ninguém. Principalmente a dele, porque eu acho que é uma fase ilusória. Mas eu acredito que a seleção possa fazer uma boa Copa do Mundo, pode até chegar na final, mas isso vai depender da escolha do Neymar. Ele vai querer ficar olhando no espelho ou ele vai querer chutar a bola? Esse é o problema.